Planejar o gerenciamento das aquisições é o processo de documentação das decisões de compras do projeto, especificando a abordagem e identificando os fornecedores em potencial. O principal benefício desse processo é que ele determina se deve-se adquirir ou não apoio externo e, se for o caso, o que adquirir, como fazer a aquisição, a quantidade necessária e quando efetuar a aquisição. As suas entradas são plano de gerenciamento do projeto, documentação dos requisitos, registro dos riscos, requisitos de recursos das atividades, cronograma do projeto, estimativas de custos das atividades, registro das partes interessadas, fatores ambientais da empresa, ativos de processos organizacionais. As ferramentas e técnicas são análise de fazer ou comprar, opinião especializada, pesquisa de mercado, reuniões. As saídas, plano de gerenciamento das aquisições, especificação do trabalho das aquisições, documentos de aquisição, critérios para a seleção de fontes, decisão de fazer ou comprar, solicitações de mudança, atualizações nos documentos do projeto. Em nossas aulas, normalmente não detalhamos os itens de entrada dos processos, já que a maioria das vezes eles acabam sendo saídas de outros processos, e dessa forma o entendimento passa a ser trivial. No entanto, um ativo de processo organizacional que vale a pena destacar são os tipos de relações contratuais legais. Temos o contratos de preço fixo. Essa categoria de contratos envolve a definição de um preço fixo total para um determinado produto ou serviço ou o resultado a ser fornecido. E dentro do contrato de preço fixo temos o preço fixo garantido, que é o tipo de contrato que é o mais usado, é o preferido pela maioria das organizações compradoras, porque o preço das mercadorias é definido no início e não está sujeito a alterações a menos que o escopo do trabalho seja modificado. Temos também contrato de preço fixo com remuneração de incentivo. Esse acordo de preço fixo dá alguma flexibilidade ao comprador e ao fornecedor, uma vez que prevê um desvio em relação ao desempenho, com incentivos financeiros vinculados ao cumprimento das métricas estabelecidas. E temos os contratos de preço fixo com ajuste econômico do preço. Esse tipo de contrato é usado sempre que o período de desempenho do fornecedor se estende por um número considerável de anos, como é desejável em muitas relações de longo prazo. Um outro tipo de contrato é o contrato de custos reembolsáveis. Essa categoria de contrato envolve pagamentos, reembolsos de custo ao fornecedor por todos os custos reais e legítimos incorridos para o trabalho concluído, acrescidos de uma remuneração que corresponde ao lucro do fornecedor. Temos os contratos de custos mais remuneração fixa, onde o fornecedor é reembolsado por todos os custos permitidos para realizar o trabalho do contrato e recebe o pagamento de uma remuneração fixa calculada, como um percentual dos custos iniciais estimado para o projeto. Temos também o contrato de custo mais remuneração de incentivo. O fornecedor é reembolsado por todos os custos permitidos para a realização do trabalho e recebe uma remuneração de incentivo pré-determinada se alcançar determinados objetivos de desempenho estabelecidos no contrato. E temos, por último, contratos de custo mais remuneração concedida. O fornecedor é reembolsado por todos os custos legítimos, mas a maior parte da remuneração só é recebida se forem cumpridos determinados critérios de desempenho amplos e subjetivos definidos e incorporados ao contrato. O último tipo de contrato é o contrato por tempo e material. Os contratos por tempo e material são um tipo híbrido de contrato que contém aspectos tanto dos contratos de custos reembolsáveis quanto os de preço fixo. Costumam ser usados para o aumento de pessoal, aquisição de especialistas e qualquer apoio externo quando não é possível elaborar rapidamente uma precisa especificação do trabalho. Esses tipos de contratos são semelhantes aos contratos de custos reembolsáveis, porque são modificáveis e podem estar sujeitos a um aumento de custo para o comprador. O valor total do acordo e a quantidade exata de itens a serem entregues podem não ser definidos pelo comprador no momento da adjudicação do contrato. Analisando agora as ferramentas e técnicas do processo planejar o gerenciamento das aquisições, temos análise de fazer ou comprar, que é uma técnica geral de gerenciamento usada para determinar se um trabalho específico pode ser melhor realizado pela equipe do projeto ou se deve ser comprado de fontes externas. Às vezes, o recurso existe na organização do projeto, mas pode estar alocado para outros projetos. Nesse caso, pode ser necessário obter recursos fora da organização a fim de cumprir os compromissos do cronograma.
A opinião técnica especializada é usada com frequência para avaliar as entradas e saídas desse processo. A opinião especializada também pode ser usada para desenvolver ou modificar os critérios que serão usados para avaliar as propostas dos fornecedores. Continuando as ferramentas e técnicas deste processo, temos a pesquisa de mercado, que inclui a análise das capacidades dos setores e vendedores específicos. As equipes de aquisições podem se basear em informações obtidas em conferências, críticas online e em uma variedade de fontes para identificar capacidades de mercado. Uma outra ferramenta e técnica são as reuniões. A pesquisa apenas pode não fornecer informações específicas suficientes para formular uma estratégia de aquisições, sem reuniões adicionais, de troca de informações com os licitantes potenciais. Como saída deste processo, temos o plano de gerenciamento das aquisições, que é um componente do plano de gerenciamento do projeto, que descreve como a equipe do projeto adquirirá produtos e serviços fora da organização executora. Ele descreve como os processos de aquisição serão gerenciados, do desenvolvimento dos documentos de aquisição ao fechamento do contrato. O plano de gerenciamento das aquisições pode incluir orientações para tipos de contratos a serem usados, questões de gerenciamento dos riscos, se serão usadas estimativas independentes e se elas são necessárias como critérios de avaliação, as ações que a equipe de gerenciamento de projetos pode adotar unilateralmente caso a organização executora tenha um departamento estabelecido de aquisições, contratos ou compras, documentos padronizados de aquisição caso necessário, além de gerenciar vários fornecedores. Ainda podemos ter no plano de gerenciamento das aquisições como coordenar as aquisições com outros aspectos do projeto, como cronogramas e relatórios de desempenho, quaisquer restrições e premissas que poderiam afetar as aquisições planejadas, lidar com o longo tempo de espera necessário para comprar alguns itens dos fornecedores e coordenar o tempo extra necessário para adquirir esses itens com o desenvolvimento do cronograma do projeto, lidar com as decisões de fazer ou comprar e vinculá-las ao processo, estimar os recursos das atividades e desenvolver o cronograma, definir as datas agendadas em cada contrato para os resultados e coordená-las com os processos de desenvolvimento e controle do cronograma, identificar os requisitos de obrigações de realização ou contratos de seguros para mitigar algumas formas de riscos do projeto, estabelecer a orientação a ser fornecida aos fornecedores para o desenvolvimento e manutenção de uma IAP, estabelecer a forma e o formato a serem usados para as especificações do trabalho de aquisições, contratos, identificar fornecedores pré-qualificados para serem usados e métricas de aquisições a serem usadas para gerenciar contratos e avaliar fornecedores. Uma outra saída do processo planejar o gerenciamento das aquisições é a especificação do trabalho, a ET, de cada aquisição, que precisa ser desenvolvida a partir da linha de base do escopo do projeto, e define apenas a parte do escopo do projeto que deve ser incluída no contrato correspondente. A ET da aquisição descreve o item de aquisição em detalhes suficientes para permitir que os fornecedores em potencial determinem se são capazes de fornecer os produtos, serviços ou resultados. Os detalhes podem variar de acordo com a natureza do item, as necessidades do comprador ou o tipo de contrato esperado. As informações incluídas em uma ET podem incluir especificações, quantidade desejada, níveis de qualidade, dados de desempenho, período de desempenho, local do trabalho e outros requisitos. Uma outra saída são os documentos de aquisição. São usados para solicitar propostas dos fornecedores em potencial. Termos como licitação, oferta ou cotação são usados geralmente quando a decisão de escolha do fornecedor for baseada no preço, como na compra de itens comerciais ou padronizados, enquanto o termo proposta é usado quando outras considerações como capacidade ou abordagem técnica são mais importantes. São usados termos comuns para diferentes tipos de documento de aquisição, que podem incluir solicitação de informações, SDI, convite para licitação, CPL, solicitação de proposta, SDP, solicitação de cotação, SDC, aviso de oferta e convite para negociação e resposta inicial do vendedor. A terminologia específica de aquisição usada pode variar de acordo com o setor
e o local da aquisição. Uma outra saída são os critérios de seleção de fontes, que em geral são incluídos nos documentos de solicitação de aquisições. Esses critérios são desenvolvidos e usados para classificar ou avaliar as propostas dos fornecedores e podem ser objetivos ou subjetivos. Alguns critérios possíveis são, por exemplo, entendimento da necessidade, custo geral ou do ciclo de vida, capacidade técnica, risco, abordagem de gerenciamento, abordagem técnica, garantia, capacidade financeira, capacidade de produção e interesse, tamanho e tipo da empresa, desempenho anterior dos fornecedores, referências, direitos de propriedade intelectual e direitos de propriedade. Finalizando as saídas do processo planejar o gerenciamento das aquisições, temos a análise de fazer ou comprar, que resulta em uma decisão sobre se um trabalho específico pode ser melhor executado pela equipe do projeto ou se deve ser comprado de fontes externas. Temos também solicitações de mudança. Uma decisão que envolve as aquisições de mercadorias, serviços ou recursos normalmente requer uma solicitação de mudança. Outras decisões durante o planejamento das aquisições também pode gerar a necessidade de solicitações de mudanças adicionais. Temos também as atualizações dos documentos do projeto, como por exemplo, documentação dos requisitos, matriz de rastreabilidade dos requisitos e registro dos riscos.